Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é A Brecha de Jó. A Brecha de Jó. Lembrando mais uma vez, se você já é inscrito, deixe o seu like, caso você goste da mensagem. Se você não é inscrito, se inscreva, divulgue, ativa o sininho, evangeliza, manda esse vídeo para os seus amigos, faz a obra de Deus. Dito isso, o tema está em Jó 3, 25 e 26. Livro de Jó 3, 25 e 26, que diz assim: porque aquilo que temia me sobreveio, o que me receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Essa é a palavra, irmãos. Irmãos, quando eu falo essa passagem, se você ler em outras Bíblias, outras traduções, diz assim, nunca ou não tenho, nunca tive paz, não tenho paz, nunca tive ou não tenho tranquilidade, somente inquietação, porque às vezes a tradução varia, de uma Bíblia para outra. Então vamos falar um pouquinho de Jó. Quem que era Jó? A Bíblia fala que Jó era um homem casado, ele era pai de 10 filhos, 7 eram homens, 3 eram mulheres, e a Bíblia fala que ele era um homem rico, ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus, e ele se desviava do mal. Inclusive esses últimos que eu falei, reto, íntegro, temente a Deus e desviava-se do mal, está escrito no versículo 8 do capítulo 1, e é um testemunho do próprio Deus, não são as outras pessoas que falavam, era o próprio Deus. Jó, irmãos, também era uma pessoa extremamente zelosa com a sua fé. Ah, pastor, você tirou isso da sua cabeça? Não, tirei da Bíblia. No verso 5 fala que ele levantava de noite para orar, e ele ia buscar Deus em oração. Fala também que ele se santificava e santificava os filhos. Ele oferecia, irmãos, holocaustos, sacrifícios individuais para cada um, para que, se por acaso eles tivessem pecado, que o Senhor, com precaução, perdoasse cada um. E ele fazia isso, que a palavra fala, sempre. Ele fazia continuamente. Então isso mostra que ele era muito zeloso. Mas Jó, irmãos, levava dentro do seu coração uma dor, e essa dor, ela acontece com quase todas as pessoas, principalmente as pessoas que não têm ou não tiveram experiências com Deus. Porque uma coisa, irmãos, é você falar que conhece Deus, Conhece Deus de ouvir falar, Ouvir falar de Deus, alguém me falou. Uma coisa é você conhecer algo, no caso a história de Deus, de ouvir falar. Outra coisa é você reconhecer Deus. Você olha para a natureza, você reconhece Deus. Você olha para o céu, você reconhece Deus. Outra coisa é isso, é ter uma experiência com Deus. Experiência, você ter alguma coisa muito próxima, interagir com aquela coisa. No caso, a história é com Deus. Porque a pessoa, irmãos, ela pode ser rica. Ela pode ser rica, por exemplo. A Bíblia fala que Jó era o homem mais rico do Oriente. Se você pegar a Bíblia, diz que Salomão foi o homem mais rico da terra. Ponto. Da terra toda, do globo. O mundo, irmãos, é dividido em Oriente e Ocidente. Oriente e Ocidente, dividido em duas partes. Se você pensar bem aqui, como não tem uma outra menção, você pode imaginar, ou crer, você pode divagar, que Jó, ele era a segunda pessoa mais rica do mundo. Porque ele era o homem mais rico do Oriente, metade da divisão ele era rico. Então uma pessoa qualquer pode ser rica, uma pessoa pode ser religiosa, pode ser uma pessoa bondosa, pode ser uma pessoa de uma boa família, uma pessoa íntegra, uma pessoa que tem uma boa saúde, uma pessoa que se cuida. Mas se ela não tem uma experiência com o Deus, e aí eu vou fazer uma menção à palavra que eu quero usar aqui, o Deus vivo, ela é uma pessoa que tem uma brecha, ela tem um espaço, ela tem um vácuo ali. Então ela precisa fechar isso. Sabe por quê, irmãos? Falar que conhece Deus, todo mundo fala, todo mundo praticamente, eu conheço Deus, tem o Deus daquela religião, Deus daquela outra, então o Deus do céu, ou o Deus da Bíblia. Todo mundo praticamente fala, que conhece Deus.
outra coisa é você ter uma vivência com Ele, né? Uma coisa é você ter uma história com Ele. Quando você ouve falar uma coisa, quando você vive aquilo, né? Que nem as pessoas falam, não, se tiver um assalto eu vou reagir e vou desarmar o bandido. Não, isso aí você está divagando, é uma história. Agora, na hora do assalto, o cara chega perto de você com uma faca, com uma arma, com uma coisa assim, é outra história. Então a mesma coisa, ouvir falar de Deus é uma coisa, ter uma vivência, uma história com Ele é uma coisa completamente diferente. Olha Moisés estava tranquilo lá, né, no Egito, e vai embora, passa 40 anos longe, ele cria em Deus, mas que experiência que ele tinha realmente? Nenhuma. Ele não tinha uma experiência real, ele tinha quando ele foi beber, ele nem lembrava disso, ele sabia disso, mas ele não tinha. Quando ele chega perto de Deus, que Deus fala para ele, olha, tira as sandálias, que este lugar que você está é um lugar santo. Aí ele começou a ter experiência com Deus. Outra pessoa era Paulo também conhecia Deus, morava em Roma, conhecia de falar, perseguia o Deus dos crentes, ele conhecia de ouvir falar, mas a hora que ele tem uma experiência com Jesus, é uma outra coisa. Olha o Salmo 42, 2, que fala sobre a alma das pessoas. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmo 84, 2. O meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. É isso, irmãos, Deus vivo. O diabo, irmãos, a brecha do diabo, na verdade, é a dúvida. A dúvida é o que o diabo usa. Jó disse na leitura que eu fiz, nunca estive tranquilo. Não estou tranquilo, é somente inquietação. Jó, irmãos, é uma pessoa justa, como a Bíblia fala, como o próprio Deus falou, reto, íntegro, temente a Deus, o homem mais rico, né, do Oriente, mas ele tinha uma dúvida, e é isso que ele mostra uma dúvida, porque apesar de tudo ele fala, nunca estive tranquilo, sempre foi inquietação, é isso que ele fala aqui. E como Jó, irmãos, como Jó mostrou isso, existem muitos das nossas igrejas, muitas pessoas que estão dentro da igreja, que são crentes, que são cristãos, que são fiéis a Deus, que são pessoas dizimistas, né? Tiram os 10%, ofertantes na casa do Senhor, estão sempre lá, ajudam os outros, são pessoas boas, pessoas que procuram obedecer o que Deus pede. Às vezes pessoas que têm dinheiro, que são ricas, pessoas muito pobres, mas estão lá. Mas, irmãos, pessoas com dúvidas, pessoas que não sabem, não têm certeza sobre salvação, não têm certeza se as promessas que Deus faz na vida dela vão se cumprir. Medo de perder tudo, medo de perder alguma coisa que Deus deu. E o mundo é assim, irmãos. Quem tem as coisas tem medo. Se você olhar a taxa de suicídios, o maior índice são de pessoas ricas, pessoas de países ricos, pessoas que têm, e de repente a pessoa não tem mais, ela perde tudo, ela fala, olha, meu coração estava na riqueza, isso era importante para mim, e ela vai tirar a própria vida, porque aquilo era importante para ela tinha medo de perder tudo. Porque na verdade, irmãos, quem tem alguma coisa, geralmente tem medo, né? Por exemplo, quem vai para uma competição, tivemos ano passado a Copa do Mundo, ninguém queria perder. Todo mundo queria ganhar, ninguém queria perder, né, a possibilidade de ganhar a Copa. Quem ganhou? Foi a Argentina. Nenhum dos outros países gostaria de entrar para perder, mas perderam, né? Se você vê numa eleição, nenhum candidato quer perder, todo mundo quer ganhar, ninguém quer perder. E quem é rico, irmãos, quem tem dinheiro, né, não quer perder. Isso é um exemplo. Irmãos, quando a gente não conhece o Deus que a gente crê, ou pelo menos diz que crê, cria-se, não existe, aparece uma fraqueza espiritual na nossa vida. Tiago 1,6 fala assim, o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte a outra. Irmãos, até Jesus passou por isso, né? Jesus estava lá no barco, começa a bater vento de um lado, água de outro, e os discípulos vão lá, acordam ele, e ele dá um sacode, dá uma bronca neles, fala, peraí, que falta de fé é essa? Vocês estão com dúvida de quê? Vai lá e manda o vento ficar quieto, manda o mar parar de balançar, né? Ele próprio deu uma bronca, irmãos. Então, só Deus pode dar e trazer essa tranquilidade ao homem. Mais nada, não há dinheiro que possa pagar, não há posição que dê tranquilidade, sossego, não é isso, não há status que consiga, só Deus consegue. Se você ver a história de Paulo, irmãos, Paulo perdeu tudo
era um homem super conceituado, era um cidadão romano importante, né, respeitado, e de repente ele perdeu tudo isso. Perdeu para fazer a obra de Jesus, perdeu por Cristo, perdeu para servir ao Evangelho. E depois que ele perdeu tudo que era desimportante, ele não tinha mais medo de nada. Tanto é que Paulo fala em Romanos, ele fala assim, ó, pode vir a tribulação, a perseguição, pode vir a nudez, pode vir a espada, pode vir a angústia, a fome, a peste, pode vir qualquer coisa, eu não tenho medo de morrer. Em Filipenses 1, né, mostra uma situação onde Paulo estava preso. Ele estava preso e estava sendo ameaçado de morte. E aí ele falou assim, olha, se eu morrer, é lucro, vou estar com Jesus. E se eu ficar vivo, continuo servindo a Cristo. Isso que é importante. O Espírito Santo, irmãos, no cristão, ele revela a Cristo. Enquanto ele não for revelado, a pessoa ainda vai continuar com alguns medos que são desnecessários, algumas inseguranças, vai continuar, irmão, sentindo aquela ansiedade, aquela aflição. E agora, o que vai acontecer? E a dúvida, irmãos, a dúvida é a mãe do medo. O diabo coloca a dúvida, o diabo coloca no pensamento da pessoa, será? Mas será que vai acontecer? Será que vai se cumprir o que Deus falou? Ou é o diabo que faz isso? Irmãos, para finalizar a mensagem e para vocês entenderem que para essa dúvida sair, é importante a pessoa, o cristão, ter relacionamento, ter experiências com Deus. Quando você tem experiências com Deus, Ele vai te dar a tranquilidade, Ele vai trazer paz. Filipenses 4, 7 fala isso, que ele fala assim, ó, e a paz de Deus, não é uma paz comum, uma paz que o dinheiro traz, uma amizade, um emprego, não, é a paz de Deus. E a paz de Deus, e aí ele fala assim, ó, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a sua mente em Cristo. É uma paz, irmãos, que ninguém consegue entender, porque só quem tem experiência com Deus, confia em Deus, né? Excede todo entendimento, ninguém. Não dá para explicar, é isso que quer dizer isso aqui, né? Jesus, em João 16,13, ele fala assim, ó, o Espírito da verdade vos guiará por toda a verdade, para trazer o que? Segurança e certeza. Jó, irmão, ele não tinha paz, porque não conhecia Deus, não conhecia o Deus de verdade, né? Quando ele conhece, tanto é que ele, no final do livro de Jó, quando ele conhece, ele fala assim, ó, antes eu ouvia falar de ti, agora os meus olhos te veem. Então é isso, irmãos, a mensagem é essa. A nossa maior riqueza, e de qualquer ser humano, é essa, é ter experiências com Deus. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, graças te damos por essa mensagem. Venha cada vez mais em nossas vidas, Senhor, trazendo experiências contigo, para que venhamos, Senhor, a cada dia ter a nossa fé aumentada. Guarda todos quando ouvir essa mensagem e faz conforme a tua vontade, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para finalizar, se inscreva, divulgue, ative o sininho e que Deus, esse Deus aqui, né, abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o Brasil e até a próxima, se Jesus não voltar até lá.